Ou então, aqui nós começamos a fazer na outra vez, né? Eu dei uma coisinha só acertar com vocês, e aí a gente chegou a denunciar isso. A gente pegou, por exemplo, o caso, né? Até deu um probleminha de anotação, que o Ricardo queria uma outra anotação, nós tínhamos colocado então o seguinte: se, né? Então a gente tem em princípio uma densidade de Lagrangiano que pode depender genericamente dos campos, né? Das derivadas dos campos, vamos colocar assim, e das coordenadas espaço-temporais. Em princípio pode ser isso, né? Vamos fazer a primeira hipótese, né? Que a gente vai trabalhar com lagrangianos que dependam só da primeira derivada do campo, né? Depois eu vou deixar proposta para vocês refazerem esse resultado usando derivadas segundas do campo, né? Que o lagrangiano possa depender das chamadas derivadas de ordem superior. Então, nós vamos adotar uma particularidade Vamos supor, então, que L dependa apenas das primeiras derivadas dos campos, tá? Só das primeiras derivadas. Então, quer dizer, ele vai depender de uma derivada dt de φ e das derivadas di φ, das derivadas espaciais. Vamos também, para nós, como a gente já tinha falado da outra vez, φ é um campo genérico. Φ pode designar um campo só, um escalar, como pode designar também um conjunto de campos. Ele pode designar um spinor, né, um campo fermiônico, um spinor com duas componentes, pode designar um vetor, não importa. Φ é um tensor genérico, como a gente tinha colocado, do grupo de rotações, do SO3. Então, essa era a única suposição que nós fizemos sobre as derivadas, e a questão da rotação é que o φ seja um campo que represente genericamente uma representação irredutível de SO3. Bom, a gente já falou o seguinte: suponha, então nós vamos dizer o seguinte: a densidade lagrangiana, ela depende dos campos, que por sua vez dependem das coordenadas, e podem eventualmente depender explicitamente das coordenadas do espaço-tempo. Então, o que a gente chama aqui de uma derivada total, né, vamos dizer assim, vamos usar essa notação aqui, a derivada total em relação ao tempo vai ser claramente do lagrangiano, a densidade lagrangiana vai ser a derivada do lagrangiano em relação aos campos, aí mantendo constantes, né, as derivadas do campo t e x, vezes a derivada temporal do campo. Depois, mais a derivada em relação à derivada temporal, aí, claro, mantendo constantes, né? Campo, as derivadas espaciais do campo. Eu prefiro usar essa notação, de que essa aqui é a derivada só que vai medir a dependência explícita. E aí aqui, dt de φ. Então aqui vai ser um φ dois pontos. Rael, Pode falar. uma sugestão ali, impede que aquele derrubo que você botou de estejo total, você ia botar um derivante para não confundir com aquele derrubo? Não precisa não, porque a derivada, esse D aqui é a derivada direta do campo em relação ao tempo. Eu prefiro não colocar, porque na prática, na verdade, a gente usa a mesma notação. Eu prefiro declarar que a gente está tomando as dependências explícitas, mantendo-as nas coisas constantes. Vamos ver por que eu não prefiro colocar essa notação. Daqui a pouco vai ficar claro porque que não é interessante.
Mas a gente tem que ter claro que o que a gente está fazendo, essa operação que está fazendo aqui, é a mesma que está fazendo aqui. Só que o campo só depende de T e de X. X não depende de T. Tá? Não estou falando de uma partícula, não. X não é função de T. O campo depende das coordenadas do espaço-tempo. Então, φ e T são coordenadas independentes. X e T são coordenadas independentes. Quer dizer, quando derivar esse campo só tem independência em T e X. Então, essa derivada aqui é a derivada, toda a derivada temporal que ele tem. Então, isso seria a variação total no tempo. Do tempo, exatamente. A variação, exatamente. A derivada total do tempo. É isso que eu estou querendo colocar aqui. Por isso que eu não estou querendo mudar a notação. É derivada total em relação ao tempo. Por quê? Então, o lagrangiano pode depender do tempo explicitamente, mas depende do tempo também via campos e derivada dos campos. Então, eu estou colocando aqui a derivada total em relação ao tempo. Então, aqui eu vou fazer só a derivada explícita, a dependência explícita de R em relação a X, por isso que a dependência explícita mantendo todos os outros constantes e derivando isso em relação ao tempo. Aqui é a mesma coisa, depois aqui idem, vou derivar do lagrangiano em relação às coordenadas espaciais dos campos, tá? E mantendo constantes, então, o campo, a derivada temporal do campo, dx, mantendo tudo que não é DI constante, e aí vou derivar isso aqui em relação ao tempo. Então vai ficar DI de φ ponto. E agora, finalmente, a derivada do lagrangiano em relação ao t, agora isso aqui é a dependência explícita, mantendo φ, as derivadas de φ e x constantes. Então isso aqui é a dependência explícita. Depois, claro, dx depende, o x não depende de t. Então para por aqui. Então isso aqui é sim, aqui sim, é a dependência explícita em relação ao tempo. Nem sempre, né? É como também nos sistemas lagrangianos para mecânica. Quando a gente fala da mecânica de partículas, nem sempre o lagrangiano depende explicitamente do tempo. Em geral, a gente pega lagrangiano na mecânica clássica, né? A gente pega lagrangianos que dependem das coordenadas e das velocidades, mas não dependem explicitamente do tempo. Em alguns casos, pode depender explicitamente do tempo. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que, se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, então isso aqui é zero. Então nós vamos supor, então, L, no caso, de L não depender Então, no caso de L depender explicitamente do tempo, esse último, esse último termo aqui é zero. Então, né? Do lado direito da equação, né? Então, nós não vamos ter, não há dependência explícita. Depois nós vamos elaborar um pouquinho mais o que significa isso. Se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, o que está acontecendo? Qual é a invariância que está em jogo, né? Então tá legal. Então nós estamos fazendo essa suposição, que é uma suposição muito frequente na mecânica clássica. Inclusive a gente, em geral, trabalha com lagrangianos que não dependem explicitamente do tempo. O lagrangiano depende, em alguns casos sim, né? Mas na maioria dos casos o lagrangiano depende das coordenadas e suas relativas velocidades. Muito bem. Professor? Oi, fala aí. A derivar em relação à posição também? Não, quer dizer, eu em princípio poderia colocar DI, L, dependência de mas aí eu teria que derivar XI em relação ao tempo. Eu estou medindo a derivada temporal, mas XI não depende do tempo. Nós temos um sistema em que nós não estamos falando da coordenada de uma partícula que está evoluindo. Nós estamos falando de um campo que depende das coordenadas de tempo e espaço. Então, as coordenadas x do campo, elas são as coordenadas x do espaço, são coordenadas independentes do tempo. Não é um problema de mecânica, onde eu tenho uma partícula com coordenadas x e dependentes de tempo. Eu tenho simplesmente campo
os campos dependendo das coordenadas t e x em geral, tá certo? Por isso eu não preciso escrever o último termo, porque x não depende de t, então não tem como introduzir uma dependência em t. Beleza. Então, eu vou apagar isso aqui. E vamos começar agora. Bom, eu estou refazendo um pouquinho o que a gente fez na aula passada, no final da aula passada, para poder fazer, inclusive, uma correção do termino que na hora que eu esqueci de comentar com vocês. É o seguinte, bom, então isso aqui está ok. Pelas equações de campo, né, pelas equações de Euler-Lagrange, nós temos que D, DL, dφ, e as equações de Euler-Lagrange dizem para nós o seguinte, né? D dt de dl desse ponto mais d dxi de dl d di φ, vou colocar assim, menos dl dφ igual a zero. São as equações clássicas de movimento, as equações de Euler-Lagrange. Então isso aqui é válido. Então esse termo aqui, então isso aqui significa, né, que nós vamos obter um resultado que já está implícito, que é válido só para os campos que satisfazem as equações de movimento clássicas. Então isso tem um nome no jargão da teoria de campos. Nós dizemos que para campos on-shell. O que significa on-shell? Essa condição aqui é a condição de que os campos, né, então, os campos devem obedecer as equações clássicas de movimento. Então, com isso a gente diz que os campos estão on-shell. É uma nomenclatura padrão que tem um significado. O que significa on-shell? On-shell é a gente pode dizer lá, on-mass shell ou on-shell. On-mass shell. Ou on-shell. O que significa a camada de massa? A camada de massa significa quando um campo livre satisfaz as equações de campo, a gente tem, por exemplo, a condição. Vamos pegar, a gente tem sempre aqui os campos, né? Sejam eles de spin 0, spin 1, a gente pode sempre iterar as equações de campo para que esses campos também obedeçam, também não, eles obedecem as equações que dão a relação entre energia e momento, para poder descrever campos relativísticos, se for o caso aqui, né? Então, um campo relativístico, existe uma relação entre energia e momento aqui. Então, normalmente, essa relação aqui está dizendo que P2 igual a M2. Então, significa uma relação que me dá a associação entre energia, momento e massa, se a teoria for relativística. Então, quando os campos satisfazem as equações de movimento, é normal, por extensão de linguagem, nesse sentido, dizer que os campos estão on-shell. Tá? Então, on-shell significa simplesmente dizer, eu não estou trabalhando com uma configuração de campo genérica, estou trabalhando com aquelas configurações de campo que satisfazem as equações do movimento. É que nem as coordenadas de uma partícula. Quando eu digo, se a partícula tiver uma trajetória clássica dela, as coordenadas e velocidades, elas se arrumam para satisfazer a equação de Euler-Lagrange. Agora, se eu tenho a partícula fora da trajetória clássica, as coordenadas não obedecem àquela relação. Então, aquilo é a condição de um shell. Para o campo, a mesma coisa. O campo clássico, satisfazendo as equações de Euler-Lagrange, a gente diz que ele está em cima da trajetória, né, clássica. Então, com essa relação aqui, simplesmente eu vou repor esse termo aqui nessa equação aqui, nesse termo aqui. Esse termo aqui é esse termo aqui. Né? Que esse termo aqui está medindo justamente isso. Eu estou derivando o lagrangiano, pegando a dependência explícita dele entre o ponto e derivando em relação ao tempo. Pegando a dependência dele explícita em relação às derivadas espaciais dos campos, tomando elas, e aqui pegando simplesmente a derivada explícita do campo em relação, do lagrangiano em relação aos campos. Né? Então, esse termo aqui é esse termo aqui. Então, ao substituir isso aqui, eu vou ter esse termo e esse termo. Esse termo aqui, vou marcar aqui, ele vai se juntar com esse termo aqui.
E esse termo aqui tem as derivadas espaciais, eu vou aglutinar nesse termo aqui. Então nós vamos ter o seguinte, vamos escrever o lado esquerdo, então, derivada total da densidade de Lagrangiana em relação ao tempo, fica assim. Então esse termo aqui sumiu. Então esse termo aqui, mas ele está multiplicando esse ponto, ok? Está multiplicando esse ponto. Então esse termo aqui, multiplicando esse ponto, é exatamente esse termo aqui. Quer dizer, vai entrar esse termo aqui, vezes isso, mais esse termo aqui. Então vai dar exatamente uma derivada. Isso aqui é a derivada desse objeto, vezes isso, vezes o próprio φ ponto, se a gente quiser colocar aqui, esse aqui é o φ ponto. Então, o primeiro termo vai dar a derivada temporal disso aqui, vezes φ ponto, mais esse termo vezes a derivada temporal de φ ponto, que é o φ dois pontos. Então, esse termo aqui e aquele termo lá se juntam para dar uma derivada temporal de dl desse ponto φ ponto. Então, quando eu tomo a derivada temporal desse termo, eu vou gerar aquele primeiro termo lá, que é aquilo lá vezes isso, mais esse termo aqui. Muito bem. Agora, esse termo aqui está pegando essa derivada espacial disso aqui, vezes φ ponto, mais esse pedaço aqui. Então vai ter agora mais esse pedacinho que está vindo aqui é DI. Então, essa derivada aqui, vezes φ ponto, mais depois esse termo aqui livre de derivada e a derivada espacial colocada aqui. Então esse termo aqui, ele está me dando certo? Então tá claro, né? Esses dois termos aqui se juntaram naquele terceiro termo. E acabou-se. Esse termo aqui não tem. Então, essa equação aqui, então, esse termo aqui e esse termo aqui eu posso juntar num só. É ddt de dl desse ponto vezes φ ponto menos L. Porque isso aqui é a derivada total, né? Derivada total em relação ao tempo. Então, estou pegando essa derivada aqui desse termo aqui e estou pegando essa derivada aqui, então, desse pedaço aqui. Isso aqui também é a derivada em relação ao tempo. Isso aqui são as dependências explícitas. Isso aqui é a derivada em relação ao tempo. E mais esse termo aqui. Tudo aqui igual a zero. Então, claramente, a gente tirou daí uma equação que é tipo uma equação de continuidade. A derivada temporal de uma certa grandeza mais a divergência de uma grandeza, não importa o que seja, esse campo, essa grandeza aqui, tem um caráter vetorial. Isso aqui é uma grandeza que, no final de tudo, de todos os cálculos feitos, né, essa grandeza aqui depende do índice espacial I. Então, isso aqui funciona como se fossem as coordenadas de um vetor. Então, essa equação aqui, ela está tendo uma forma muito característica. Ela está tendo a forma de ddt de uma grandeza escalar, do campo de vista do SO3, eu teria isso aqui. Então, vamos botar assim, ela teria uma expressão desse tipo, assim, seria o ddt de um certo ρ mais a divergência de um certo J igual a zero. É a forma que essa equação assumiu. A forma geral de uma equação de continuidade. Tá? Então, ela tem a forma geral de uma equação de continuidade. Essa grandeza aqui,
deve estar representando algum tipo de densidade. Olhando para essa grandeza aqui, a gente faz analogia imediatamente com a mecânica clássica. Essa grandeza aqui, ó, é dl desse ponto menos L. Na mecânica clássica, a gente tem uma situação semelhante. Não temos uma densidade lagrangiana, temos o lagrangiano, derivada em relação às coordenadas das velocidades generalizadas, vezes que ponto, menos L. Essa aqui, esse lado esquerdo aqui, né, essa grandeza aqui, é simplesmente a versão para campos dessa grandeza aqui. Ó, isso aqui é o momento, né? Isso aqui são os momentos generalizados. Então, é P, que é ponto, menos L. Então, essa grandeza aqui, lá no nosso, na descrição lagrangiana e hamiltoniana das partículas, né? Isso aqui, na mecânica de partículas, isso aqui justamente é o hamiltoniano. Isso aqui é o momento. Então, P, que é ponto, menos L, é o hamiltoniano. Então, isso aqui, essa grandeza aqui, né? Vamos montar aqui. Nós vamos pegar, então, essa grandeza aqui, o que está representando para nós, né? Eu nem fiz o cronograma, mas hoje eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos direto até 15 para as 6. Aí a gente tem um intervalinho, um latim, e aí a gente toma depois, então, tá? Bom, deixa eu bater esse termo aqui, tá? Só vou deixar isso aqui. Problema com o aluno dia 14 de maio. Bom, então, essa grandeza aqui, no fundo, né, que é a derivada da densidade do lagrangiano em relação às derivadas temporais dos campos, né, isso aqui vai fazer o papel de um momento. Em física na mecânica de partículas, isso aqui seria os momentos. Para nós, isso aqui, a gente chama de uma grandeza π, né? Normalmente a gente representa por essa grandeza πφ. Quer dizer, é o momento canônico associado à coordenada de campo φ, ao campo φ. Então, é o momento canônico, né? O campo φ. Então, é o momento canônico associado ao campo φ. Então, na nossa descrição dos campos, né? Então, esse primeiro termo é π, φ ponto, menos L. Então, é isso aqui que nós vamos definir como sendo a densidade de Hamiltoniano. Tá? Então, isso aí é a densidade de Hamiltoniano do meu sistema, que, para nós, então, deve ser aquilo que, né, na descrição clássica, né, o hamiltoniano é a função de energia do seu sistema. Então, isso aí deve estar descrevendo para nós a densidade de energia. Já que eu estou trabalhando aqui para um lagrangiano, né, eu vou integrar tudo isso em d3x e dt, então, significa que eu tenho uma integral em d3x aqui. Então, isso aqui é uma densidade de hamiltoniano. Numa descrição de campos, isso aqui faria o papel da densidade de energia. E esse pedaço aqui, esse termo aqui, então nós vamos interpretar essa grandeza aqui que eu vou chamar de T, vou chamar assim de T em si, né? Ela é definida dessa forma: a derivada do lagrangiano em relação às derivadas espaciais dos campos, vezes φ ponto. Então, essa grandeza aí é, nessa equação de continuidade, como a gente está tendo essa equação, né, quer dizer, ddt de H mais divergência. Então, isso aqui é um trivetor, tá, desse índice aqui, né? Isso aqui tem caráter vetorial, essa grandeza do ponto de vista do grupo SO3 é um vetor, né? Então, isso aqui é divergência de T igual a zero.
Então, essa equação de conservação aqui, ela está dando a relação de conservação que envolve a energia. Então, na descrição, né, na interpretação daquilo que é uma equação de continuidade, né, então, se isso aqui está medindo a densidade de energia dentro dessa equação volumétrica, eu posso integrar num volume finito do espaço-tempo, eu vou estar contando a quantidade de energia que aumenta ou diminui dentro de um volume, e então aquilo que pode compensar a variação da energia é o fluxo de momento. Então, essa equação aqui está me descrevendo a conservação de energia e momento do sistema de campo. Então, essa grandeza aqui faz o papel da densidade de energia nessa primeira descrição, e essa grandeza aqui, então, deve estar descrevendo a densidade de momento carregada pelo sistema de campo. Pode ser o campo eletromagnético, né? No caso do campo eletromagnético, essa grandeza aqui seria o candidato natural, o vetor de point, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, então, vamos por partes. Mas só para vocês terem uma ideia, se eu estivesse trabalhando com um sistema que nós descrevemos há 2 aulas atrás, quando nós falamos do campo eletromagnético, nós mostramos, apresentamos, né, a densidade de Lagrangiano do campo eletromagnético, né? Para nós, a densidade lagrangiana do campo eletromagnético dependia, em princípio, do potencial φ, né? Você escreveu em termos do potencial vetorial φ, potencial escalar φ e do potencial vetor, né? Só que a equação, do jeito que o nosso lagrangiano aqui ficava, vamos escrever aqui dessa forma. A densidade lagrangiana do campo eletromagnético, vamos colocar aqui que o campo eletromagnético, ela ficou, nós tínhamos feito a derivação, ela tinha dado 1/2 de então a gente tinha isso aqui. Isso aqui era. Esse era o caso do campo eletromagnético. Nós tínhamos trabalhado. Por exemplo, o caso de Klein-Gordon, né? Nós tínhamos falado aqui do caso de Klein-Gordon, por exemplo, pegava-se um campo escalar aqui, nós tínhamos que a nossa densidade de Lagrangiana era 1/2 de φ ponto ao quadrado menos 1/2 do gradiente de φ ao quadrado depois aqui a gente tinha menos 1/2, né, de M2, né, a gente tinha colocado as unidades, na verdade a gente tinha colocado 1/2 C2, desculpa aqui, 1/2, tinha chegou aí na unidade do C, né, então isso aqui era 1/2 C2 CT em dimensão de X, aqui tem dimensão de Lagrangiano, né, e isso aqui dava menos M2 C2. Então, esses eram os casos, 2 casos simples, né? Inclusive, na aula passada, nós tínhamos comentado esse caso. Deixa eu apagar esse aqui, para depois a gente comentar esse aqui. Então, de uma maneira naive, né? Fazendo essa lei de conservação, a gente olha para essa densidade de Lagrangiano. Quando até colocar, vamos deixar assim, depois a gente pode pegar a interação. É o quadrado, obrigado. É o quadrado, sim. Então, quando a gente olha para essa densidade lagrangiana, a gente vê que ela não depende explicitamente do x, do t, não depende explicitamente do tempo, não depende explicitamente das coordenadas, depende apenas explicitamente dos campos, das suas derivadas temporais, espaciais, do campo em si, né? Então, a gente já tinha trabalhado essa equação dava a famosa equação de Klein-Gordon, né? A equação de campo que decorre daqui era da Lambertiano de φ, né? Da Lambertiano mais M2 C2φ igual a 0. Tá legal? Bem, então, esse sistema aqui era muito simples. Nós chegamos aqui
Para construir, então, a densidade de Hamiltoniano, a gente vê o campo depende, quer dizer, quem é DL, os elementos que a gente vai precisar. Quem é DL, desse ponto, nesse caso, derivar em relação ao campo. Então, derivando em relação à derivada temporal do campo, vai dar o fator 2, vai ficar 1 sobre C2, Φ ponto. Então, seria isso aqui, então, na verdade, seria o momento canônico associado ao campo de Planck. Então, é o que está medindo, né, a evolução temporal do campo, é o momento do campo. Depois, a gente vai pegar a derivada do Lagrangiano, essa densidade lagrangiana, em relação à derivada espacial de Φ. Então, é só pensar que esse termo aqui, na verdade, ele é o meio de gradiente de Φ, escalar gradiente de Φ, dI, derivar isso aqui, na verdade, eu tenho que pensar se derivar isso aqui, JJ. Esse índice aqui é livre, esses índices estão saturados. Então, derivar isso aqui em relação a dI, vai dar um fator 2 que vai cancelar, vai produzir um delta de IJ. Então, isso aqui vai dar dI Φ para nós. E depois, que a gente precisa, né? Bom, só isso, basta devagar. Então, a nossa densidade hamiltoniana é o momento, então é 1 sobre C2, Φ ponto, vezes o π, vezes o Φ ponto, vai aparecer um Φ ponto ao quadrado. Menos L. Menos a densidade lagrangiana, então, agora vai ficar menos 1 sobre 2 C2, Φ ponto ao quadrado, todo lagrangiano funcional, menos L, mais o meio do gradiente de Φ ao quadrado e mais o meio de M2 C2 Φ2. Então, a nossa densidade de energia aqui, acaba esse fator aqui, cancela, dá um fator mais meio, então fica um meio global, né? Fica aqui um meio global. Então, aqui fica 1 sobre C2 Φ ponto ao quadrado, mais o próprio gradiente de Φ ao quadrado e mais M2 C2 Φ2. Tá legal. Então, isso aqui é a densidade hamiltoniana. Claro, essa grandeza aqui é não negativa, essa grandeza aqui é não negativa, e essa grandeza aqui é não negativa na medida em que esse parâmetro M2 for não negativo. Nada me impede, em princípio, de dizer que M é um parâmetro puramente imaginário. Se M for puramente imaginário, esse número aqui fica negativo. É esse termo que pode dar uma contribuição negativa. Mas vamos supor que esse parâmetro M é real. Se esse parâmetro M é real, essa grandeza aqui, então, ela é maior ou igual a zero. Claro, a configuração de campo que vai dar mínima energia é aquela para a qual Φ ponto é zero, o gradiente de Φ é zero. Se o campo não tiver dependência explícita, nem no tempo, nem nas coordenadas espaciais, esses termos aqui, que são sempre positivos, eles se anulam. Então, a tendência desses termos aqui é sempre jogar a energia para o alto. Por quê? Porque é justamente a energia cinética. O papel da energia cinética é sempre jogar mais energia. O problema da energia potencial é que pode ser negativa, é a energia que permite, né, a ligação, mas a energia cinética ela joga sempre para o alto a energia. Se eu fizer ver o mínimo dessa energia aqui, provavelmente a configuração de campo de mínima energia vai ser essa aqui, Φ ponto igual a zero, portanto Φ não depende de T, Φ não depende das coordenadas espaciais, então seria aquele campo que é completamente uniforme e que não está variando no tempo, não está oscilando no tempo. Então deveria ser uma configuração de campo mesmo assim, né? Do mar, né, do lago, totalmente sereno, parado, sem nenhuma mobilidade. Se a gente começar a pegar um campo que dependa de X, ele vai ter gradiente, e esse gradiente do campo dá energia ao sistema. Esse termo aqui, então, é o termo que vai garantir, aquilo vai poder ser responsável pelo mínimo de energia que o sistema venha a ter. Claro que nesse sistema tão simples quanto esse, a configuração de mínima energia que o campo vai ter Φ ponto igual a zero, então Φ constante no tempo, Φ constante no espaço, e esse termo aqui vai ser mínimo quando Φ for zero. Então, é claro que esse sistema aqui, ele
eu garanto que ele tenha uma estabilidade, a configuração de mínima energia dele é φ igual a zero. Mas nada me impediria, por exemplo, de ter acrescentado, não acrescentei, mas se a gente tivesse acrescentado a esse lagrangiano de Klein-Gordon um termo do tipo, aqui menos, né, sei lá, pode variar aí, né, botamos um quarto, lambda φ4, esse termo aqui seria o termo de interação, de autointeração. Por que é autointeração? Porque é um termo de interação. Se a gente for olhar a equação de campo, a relação entre energia e momento deixa a relação entre o número de onda e a frequência, deixa de ser a relação de dispersão por uma onda livre e passa a ter uma relação que vai depender do próprio campo. Né? Quer dizer, a gente pegar, vamos pegar aqui um instantinho só, a equação de campo, se eu agora introduzo esse termo aqui foi acrescentado. Eu não vou apagar. Só para ver o seguinte, se nós acrescentarmos esse termo, o papel desse termo vai ser jogar aqui esse termo mais um quarto de lambda φ4. Vai aparecer aqui. E, portanto, vai aparecer aqui mais um quarto de lambda φ4. Então, a energia do sistema passa a depender disso aqui. E agora eu tenho um jogo entre esses dois parâmetros. Eu tenho esse termo aqui e esse termo aqui. Vamos discutir essa situação, porque isso aqui é o modelo que mais se usa para fazer o mecanismo de a quebra espontânea de simetria, o mecanismo de Higgs. É um campo escalar, justamente com esse potencial quártico que vai fazer aquele mecanismo que nós chamamos de quebra espontânea de simetria, que depois nas teorias de Gauss dá o mecanismo de Higgs. Então, vamos só ver o seguinte, esse termo aqui é um termo de interação, nós já sabemos por quê. Porque se nós acrescentarmos esse termo nessa equação, essa equação aqui vai produzir, menos, né, vai produzir esse termo aqui mais lambda φ a terceira potência, igual a zero. Certo? Então, se eu faço a transformada de Fourier dessa equação, suponha que eu posso ter soluções de onda plana, mas a gente faz a transformada de Fourier dessa equação, essa equação vista no espaço dos momentos, isso aqui é 1 sobre C2, ômega 2, menos K2. Quando fizer a análise de ondas, né, que é DDT, né, aqui mais M2C2, e aqui a transformada de Fourier, meu campo fitil de K. Aqui eu vou ter esses três campos, né, atuando. Esse aqui, esse aqui, depois a gente retoma aqui. Então, quando nós formos escrever esse termo aqui vai me dar dando um produto de campos, né, os três campos no mesmo ponto. Então, eu vou escrever, como é que eu faria isso aqui? Isso aqui é φ de x, φ de x, φ de x, né? Então, só para a gente relembrar que a transformada de Fourier de cada campo desse aqui é integral de ômega, fazendo a transformada de Fourier, né, no tempo e no espaço. Então, isso aqui é a quarta. Transformada de Fourier do campo, né, ômega, kappa, e aqui é exponencial de kappa x, né, menos ômega d. Por isso que nós fizemos aqui, colocamos isso aqui na equação de campo. Quando a gente coloca isso aqui na equação de campo, né, esse primeiro termo aqui, ele vai produzir 1 sobre C2, vai produzir aqui a derivada em relação ao termo, vai produzir menos e ômega, então vai produzir aqui menos. Esse termo aqui vai produzir, como aqui é menos, o Laplaciano vai produzir o mais. Aqui, vamos já trocar o sinais aqui, né? Fazer uma transformada de Fourier. E o φ de K, vamos substituir esse φ de x aqui. Agora, essas integrais aqui, só eu vou fazer com isso, a gente faz esquematicamente. Aqui eu tenho três φ de x, φ de x, φ de x, φ de x, φ de x. Cada um desses φ's vai ter a sua integral no espaço dos momentos separados. Então, eu teria o φ de x, o outro φ de x eu vou representar por esse termo aqui. Então, vamos dizer assim, uma frequência que não é mais ômega, vamos dizer aqui uma frequência mi, e aqui D3Q sobre 2π a quarta. Eu tenho três termos multiplicados no mesmo ponto. Então, a transformada de Fourier fazer uma integral numa coordenada muda, né? Numa coordenada que não é livre. Então, isso aqui vai ser o fitil de μq, e aqui exponencial de mi x menos μt.
E aí faço a mesma coisa para o terceiro φ. Né? Não, aqui, ADMI, 3K, aqui, 3L, não vou nem representar aqui, não. Vai ficar aqui o φ de μi L e aqui a exponencial. Então é a terceira integral. Quando eu multiplicar esses três objetos no mesmo ponto, né, eu vou ter todos esse termo aqui traz uma integral em x, esse termo aqui esse termo aqui traz uma integral em k, e então nós vamos produzir aqui, nós vamos produzir essas ondas planas aqui, né, todas no mesmo ponto. Eu vou conseguir produzir o menos i ômega mais mi, vou produzir aqui o termo que vai ser kappa, ômega t, e kappa mais e mais lx. Tá? Então, quando eu for olhar essa equação aqui do espaço dos 90, né, devido, se eu tivesse só esse primeiro termo aqui, não tivesse esse termo φ3, né, que está aqui, eu teria simplesmente uma integral e eu poderia cancelar essa integral e ter essa relação aqui igual a zero só para essas coisas, para essas grandezas aqui, o operador de onda e a transformada de Fourier do campo. Se agora eu tenho esse termo aqui, eu tenho três integrais no espaço dos momentos. Agora, três termos desse tipo aqui. Bom, primeiro só tenho esse. E aí, como é que eu vou fatorar, né? Como é que eu vou fatorar essa equação? O que eu posso fazer é multiplicar toda essa equação por uma outra onda, né? Botaria aí integrar. No fundo, o que a gente vai obter, a relação que vai sair daqui, desse termo aqui, vai sair uma relação que vai ter um φ de ômega kappa. E aí aqui nós vamos ter o φ de mi q. E aqui nós vamos ter o φ de mi l. Isso igual a zero. Ou seja, quando eu fatorar esse termo aqui, esses dois termos, esse produto aqui, eu posso colocar aqui dentro. Mas aí o que está acontecendo? A relação entre a frequência e o número de ondas, entre a energia e o momento, ela agora não é mais uma relação pura de um objeto livre. Ela é uma relação que vai depender aqui, não linearmente, torna-se uma equação não linear, mas vai depender do próprio campo. Então a relação entre energia e momento deixa de ser a relação entre energia e momento numa partícula livre. E isso aqui, então, esse termo aqui, a partir de uma potência, desde que a potência na equação de campo seja maior ou igual a 2, eu já represento um termo de interação, porque a relação entre energia e momento do campo livre, ela começa a ser corrigida por algo que depende do próprio campo. Mesmo que a potência aqui fosse 2, né? Então, ao invés de introduzir um termo φ4, eu tivesse introduzido um termo φ3, eu teria um termo de primeira ordem em φ. Então, o que a gente entende daí é que toda vez que eu pego o lagrangiano sendo quadrático nos campos, dependendo só de, no máximo, potência 2 no campo, eu tenho equações livres. Se o lagrangiano começa a depender de um produto de monômios que são cúbicos nos campos, eu já começo a ter interação. Tá? Que vão ser termos aqui, já vai aparecer aqui um termo quadrático. Se fosse aqui, enquanto aqui era só quadrado, né, do lagrangiano para a equação de campo, a gente desce uma potência no campo. Por quê? Porque a gente deriva em relação a φ. Então essa equação é toda quadrática em φ. Aqui a equação de campo é toda linear em φ. Quando eu coloquei aqui o termo φ4, caiu para cá um φ3. Então, sempre que a equação de campo tiver uma potência maior do que 3, maior ou igual a 3, quando eu descer para a equação de campo, vai ter uma potência de no mínimo 2. Então, um campo é fatório, mas o outro campo tem que entrar na relação entre energia e momento. Então, sempre que a densidade de Lagrangiano ela depender de potências maiores ou iguais a 3 no campo, o campo não é mais livre. Então, aquele termo novo, esse termo aqui, passou a representar um termo de interação, porque ele modificou a relação entre a energia e o momento para uma onda livre. Esse que é o significado. Então apareceu essa interação. É só estar dando uma justificativa aqui, né? Então apareceu aquela interação. Apareceu
essa interação aqui, e agora a densidade, o mínimo de energia, quer dizer, quanto é que essa energia do sistema, né, nós vamos pensar quem é a energia total do sistema, a energia total do sistema, vamos colocar assim, vai ser a integral da densidade de energia. Então, a energia total do sistema vai ser isso aqui, para uma dada configuração de campo. A energia total do sistema, eu vou ter aqui um funcional do campo. À medida que eu mudo o campo, claro que eu mudo o valor da energia. Mas eu estou procurando agora qual é a configuração que minimiza a energia. Então, a configuração que minimiza a energia é Φ ponto igual a zero. Então, a energia total vai ser mínima, né? Quando Φ ponto é zero, o gradiente de Φ for zero, né? E o termo restante, né? Esse termo aqui, N2, C2, I2, mais lambda sobre 4, sobre 4, por mínimo. Quando esse termo aqui for mínimo, eu garanto que esse funcional de energia limpa, isso aqui que seria positivo é zero, eu zero essas duas contribuições que levantariam a energia. Então, o mínimo da energia, na verdade, é o mínimo dessa grandeza aqui. Observem aqui uma outra coisa, que esse parâmetro lambda, então, eu vou ter que minimizar, na verdade, essa grandeza. Então, essa grandeza aqui é que a gente chama do potencial de Higgs. É aquilo, né, que vai, é o funcional que vai me fazer estudar a configuração de mínima energia do sistema. Bom, então isso aqui que a gente chama do potencial. O potencial dos campos escalares, o potencial escalar, o potencial de Higgs, tanto faz. É essa grandeza aqui. Acho que aqui tem um meio, né? Acho que eu esqueci o meio. Então, observe uma coisa. Esse potencial, um problema, um sistema físico de estabilidade, né? A gente imagina que um sistema, sobretudo um sistema de campos, né? Para eu poder falar de campos que vão oscilar em torno de uma configuração estável, né? Mas, em geral, um sistema físico, a gente imagina que o potencial deva ser limitado, né? Quer dizer, essa grandeza aqui tem. Se esse lambda aqui for um parâmetro negativo, vamos fazer, não importa quem seja N2 e C2. Se esse lambda aqui for uma grandeza negativa, para configurações de campo muito grandes, para campos muito grandes, essa grandeza aqui domina, tanto para φ tendendo a mais infinito, quanto φ tendendo a menos infinito. Isso aqui é o termo que domina, porque é uma quarta potência. Então, se lambda for um parâmetro negativo, né, esse potencial, vamos dizer que lambda seja negativo. Se lambda for negativo, esse potencial lá no infinito, para φ igual a zero, ele é zero. Né? Então, se esse lambda é negativo, esse potencial deve ter ele pode ser totalmente assim. Se isso aqui for, se o lambda for negativo, tá lá do outro lado, deixa eu apagar isso aqui. Se lambda for negativo e N2 for negativo, o que significa N2 ser negativo? Significa que esse parâmetro M é puramente imaginário. Tá? Não está excluída a possibilidade do M ser puramente imaginário. Porque em toda a descrição o M aparece ao quadrado. Então eu não tenho nada complexo nessa equação. M2 é real, se M for puramente imaginário. Então não está excluída a possibilidade de eu trabalhar com um parâmetro M que seja puramente imaginário. Se ele é puramente imaginário, essa densidade lagrangiana é real. Não importa se campo é real, isso aqui ao quadrado é real. Então, eu não estou assim, trabalhando, mudando o caráter da energia. A energia não é complexa por conta disso. A energia só depende de tudo ao quadrado. Então, todas as grandezas aí são reais. Então, nada me exclui a possibilidade do M ser um número puramente imaginário, ou seja, M2 ser negativo. Então, se M2 é negativo e lambda é negativo, essa função aqui é totalmente negativa. E o máximo dela acontece para φ igual a zero. Então, essa função aqui, ela teria essa configuração, V em função de φ. Porque nós já sabemos o seguinte, para minimizar a energia, φ não depende de t, nem φ depende de x. Então, φ é um número. É como se fosse uma variável.
reduziu o problema, agora é uma variável real. Φ, em qualquer que seja o ponto do espaço, em qualquer instante de tempo, o φ tem que ter o mesmo valor para todo mundo. Então eu reduzi esse meu problema, V é uma função de φ. Então esse φ aqui é uma grandeza real. O mínimo, eu não vou ter. Essa grandeza aqui, ela pelo contrário, ela tem um máximo para φ igual a zero e ela não tem mínimo nenhum. Então a tendência desse sistema, se a tendência de um sistema é buscar a sua configuração de menor energia, a tendência desse sistema é cada vez mais ir para as configurações em que φ é menos infinito, ou φ é mais infinito, que é a configuração que vai dar a mínima energia para o sistema. Então essa situação aqui é uma situação sem interesse para nós. A situação é que eu não consigo dizer que o meu sistema vai estabilizar e vai, digamos, a gente vai poder começar a perturbar o sistema em torno de uma configuração estável. Por quê? Porque simplesmente esse mínimo cada vez é tão pequeno quanto o quê? No potencial não tem um limite inferior. Né? Então nós não temos estabilidade nesse problema. Se eu pegar uma outra situação, vamos dizer que o L2... Nesse caso você falou que não vai ser interessante. Isso no caso clássico ou no caso quântico? No caso clássico já não é interessante. No caso quântico, simplesmente é impossível até se pensar. Porque na mecânica, se você for quantizar isso, toda vez que você quantiza um sistema, mecânica quântica ou teoria quântica de campo, não importa. Você vai quantizar um sistema, significa que você vai estudar flutuações quânticas do sistema em torno de alguma configuração estável. Estável de alguma forma. Pode ser uma configuração de mínima energia, portanto ela é a configuração estável, porque ela tem a mínima energia. Ou pode ser uma configuração que não tenha mínima energia, mas que tenha alguma lei de conservação que garante que ela é estável. Por exemplo, é o caso das configurações topológicas que nós vamos estudar aqui dentro de algumas aulas. A gente vai começar a falar dos vórtices, dos kinks, das cordas cósmicas. São configurações de campos. Os campos se arrumam de uma tal configuração que, mesmo ela não sendo a mínima energia do sistema, ela tem uma estabilidade, porque existem leis de conservação que vão impedir que uma solução seja deformada na outra. Então, se você pegar, por exemplo, o teu sistema, se ele adquirir uma configuração dessas estáveis, você pode perturbar ele e ele vai vibrar em torno daquela configuração, mas sem sair dela. Então, isso faz sentido. Você está estudando as oscilações de um sistema em torno de uma configuração que é estável. O problema é quando você deforma uma configuração e aí aquela configuração cai numa outra. Então, o teu sistema ele não tem um conjunto de vibrações que são estáveis em torno de uma configuração fixa. Então, num problema quântico, se você não tem a noção de um ground state, de um estado de mínima energia, o teu sistema pode sempre decair tanto quanto ele quiser. Então, se você não tem a noção de um ground state, você não tem como falar de mecânica quântica. Todo problema de mecânica quântica, a primeira coisa que a gente faz, procura o estado fundamental. E depois os estados excitados. De repente, os estados excitados, você pode entrar na região do contínuo. As energias positivas. Mas você sempre imagina que um problema quântico, ele tem um patamar mínimo de energia e teu sistema vai ser estável naquela configuração. É um dos postulados fundamentais da mecânica quântica, que o sistema ele fica estacionário num sistema de mínima energia. Se ele vai para estados excitados, ele decai para um estado fundamental, emite fótons, toda aquela história lá, né, do átomo de Bohr, das prescrições do átomo de Bohr. Mas você imagina sempre que para quantizar um sistema, você tem uma configuração de mínima energia, abaixo da qual o sistema não existe, ele não se configura. Então, nesse problema aqui, como você não tem uma configuração de mínima energia, você não consegue nem pensar em quantizar esse sistema. Tá? Eu tinha colocado, eu acho que foi na aula passada do outro curso, foi colocado uma questão dessa, assim, levantado esse ponto. Como é que fica a mecânica quântica, se a gente for fazer mecânica quântica, digamos, em torno de um potencial desse tipo aqui? Qual é o mínimo absoluto do sistema? O mínimo absoluto do sistema, o mínimo global do sistema é menos infinito, é aqui embaixo. Então, ele pode ter esse estado de mínima energia, que é o mínimo local. Mas se o meu sistema, se a minha partícula quântica ela começar a vibrar em torno dessa configuração, ele vai poder sofrer tunelamento, né? E vai poder cair nessa região aqui. Ele vai poder tunelar e depois cair para essa região aqui. Então, você não consegue ter um ground state fundamental. Por quê? Porque o teu potencial é limitado por baixo. Se o teu potencial fosse assim, e aí fosse assim, existe um mínimo absoluto. Então, qualquer estado
desse tipo aqui, que é um estado metastável. Ele é estável, mas ele pode tunelar depois de um certo tempo, decair para esse, e depois de um certo tempo decair para esse. Daqui para baixo ele não decai, porque meu sistema não tem mais nenhuma configuração de mínima energia abaixo dessa. Então, esse sistema quântico faz sentido. Agora, o sistema quântico, meu potencial, vai toda a vida para menos infinito, qualquer estado depois de um certo tempo vai começar a despencar a ladeira abaixo sem parar. Certo? Então, deixa eu lá, para finalizar. Então, em mecânica quântica, sempre que você for estudar a passagem de um tratamento clássico para um tratamento quântico numa teoria, você sempre tem que olhar, primeiro tudo, se a teoria clássica ela tem um potencial limitado por baixo. Se o teu potencial não for limitado por baixo, teu problema quântico você não pode nem pensar. Tá claro? Fala aí, Denis. Não, isso aí não é bem antecipação, não. Isso aí, o nome que se dá na literatura para isso é o rolling down, é o potencial que rola para baixo. A dissipação é uma outra coisa. Não é bem o seu sistema não ser limitado, não. Tá? Claro, a dissipação pode estar ligada a uma não conservação da energia. Teu sistema depender de alguma fonte externa que dependa do tempo ou dependa das coordenadas de posição. Tá? Bom, então, está claro que essa situação aqui é fisicamente insensata, tanto classicamente quanto quanticamente. A outra situação, bom, então eu botei os dois negativos. Vamos supor agora que esse aqui seja negativo ainda, mas que M2 seja positivo. Então, nessa situação, meu potencial não é completamente negativo, porque esse termo aqui é positivo. Esse termo aqui é negativo, ele domina. Lá em φ mais infinito e φ menos infinito, esse termo domina. Mas agora, quando eu estou muito próximo de zero, né, se eu boto φ2 em evidência, né, posso ficar aqui, vamos esquecer os fatores, M2, C2, mais lambda C2. Então, quando eu estou muito, posso fatorar esse potencial dessa forma. Quando eu estou muito próximo de zero, esse termo aqui, isso aqui tende a zero. Isso aqui é uma constante positiva. Então, esse termo domina sobre esse termo é positivo. Então, meu potencial não é totalmente negativo. Então, ele deve ter essa forma. Ele tem que passar pelo zero. Então, meu potencial ele tem que sair de menos infinito, porque esse termo aqui domina. Lambda é negativo. Então, ele deve sair de menos infinito. Né? Mas ele tem que subir o eixo. Aqui ele é zero. Então, a única forma que a gente vê para esse potencial, sem dúvida, é essa forma. Então, meu potencial tem um mínimo aqui. Ele agora passa a ter um mínimo local, para φ igual a zero. Mas ele não tem um mínimo absoluto. Ele não tem esse problema não tem uma estabilidade absoluta. Porque, de novo, o mínimo de energia é menos infinito. Então, essa situação aqui, lambda sendo negativo, sempre que lambda for negativo, não vai existir. Olha onde eu posso atacar isso aqui. Sempre que lambda for negativo, independentemente do M2, então a consequência é que não existe um lower bound da energia. Então, do ponto de vista quântico, isso significa que o teu sistema não pode ter um ground state, se você for pensar no sistema quântico. Do ponto de vista de um sistema clássico, significa que esse sistema não tem configurações de campo finitas estáveis. Porque o campo, a tendência do potencial, quando ele vai para menos infinito, é o campo ir para mais ou menos infinito. Então, eu só teria configurações de campo infinitas que minimizam a energia. Então, esse sistema não é interessante de ser estudado. Então, sempre, o que nós vamos querer colocar é que essa constante lambda seja sempre positiva. Então, quando nós acrescentarmos esse termo aqui, menos 1/4, né, de lambda φ4, a gente introduz no lagrangiano esses termos aqui com sinais negativos, né, porque o lagrangiano, na verdade, a gente está se baseando na noção clássica, é a parte cinética menos a parte de potencial. A parte cinética é a parte que tem as derivadas dos campos e a parte de potencial é a parte que não tem derivadas, é a parte que não tem energia cinética. Então, a gente está pegando a função potencial como sendo isso aqui. Esse que vai ser o famoso potencial de Higgs. Só que no caso do mecanismo de Higgs é mais interessante trabalhar com um campo φ complexo. Então, o nosso campo φ vai ser complexo. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com um campo real. Então, essa situação aqui
está estudada também. Lambda negativo. Então a gente já viu, lambda tem que ser positivo. Então vamos pegar a lambda positiva. Agora tem duas possibilidades. M2 ser positivo ou M2 ser negativo. Se o M2 for positivo, então meu sistema é totalmente positivo, é não negativo. Lambda é positivo, M2 é positivo, esse cara aqui nunca vai para baixo do eixo. Então, o potencial é simplesmente esse objeto aqui. O mínimo dele é para φ igual a zero. Então, nessa situação aqui, de lambda maior do que zero e M2 maior do que zero, a energia mínima, quer dizer, vamos dizer assim, vou chamar de φ0 igual a zero. Φ0 é a configuração de mínima energia. Então, classicamente, o que eu estou dizendo é que a configuração de mínima energia é campo independente do tempo, independente das coordenadas espaciais e zero no espaço-tempo todo. Então, o campo é nulo. O que vão ser as possíveis flutuações, as perturbações em torno desse mínimo de energia? São perturbações de campo φ muito pequenas em torno de φ igual a zero. Então, mas eu estou perturbando em torno da solução trivial, que essa é a configuração de mínima energia, no caso de M2 ser zero. Agora, no caso de M2 ser negativo, quando a gente vai fazer o gráfico, deixa eu apagar agora para M2 negativo, fica aquele famoso que o pessoal chama o chapéu de mexicano, o gráfico do fundo da garrafa, né? Que é aquele gráfico que fica, se o M2 agora é negativo e isso aqui é positivo, então essa configuração domina no infinito. Perto da origem, φ tende a zero rapidamente demais aqui, esse termo domina perto da origem, mas esse termo é negativo. Então, perto da origem, o potencial tem que cair para o negativo. Então, eles têm que sair do mais infinito, tem que, alguma hora, ir para o eixo negativo, para φ igual a zero, ele é zero. Então, o jeito de ser branco, essa função é mais ou menos isso. Então, ele tem esses mínimos aqui, tem esse máximo local, dois mínimos absolutos aqui, iguais, né? Vamos dizer, degenerados, com o mesmo valor, porque o potencial tem essa simetria, né? Ele é uma função par. Ponto e ponto. Isso aqui não vou fazer desenho bonitinho não, né? Está aqui essa função. Mas o que é importante é que a configuração de mínima energia agora é um valor φ0, não trivial. O valor desse φ0 não trivial é simplesmente pegar a derivada primeira dessa função e igualar a zero. A derivada primeira dessa função é M2 C2φ mais lambda φ3 igual a zero. Claro, uma primeira solução para a derivada nula é φ igual a zero, é o que está dando esse máximo local. Φ igual a zero está fora de cogitação para nós calcularmos o mínimo. Então a solução φ0 é mais ou menos, vou botar módulo de φ0, igual a raiz quadrada de menos M2 C2 sobre lambda. Claro, como M é negativo, M2 é negativo, esse número que está dentro da raiz é positivo, então eu tenho essa grandeza aqui real, φ0 é real, sem problema nenhum. Então, esse campo aqui é não trivial. Então, vai existir uma configuração de campo que não é mais a configuração de campo zero, é uma configuração de campo diferente de zero. Então, existe um campo não trivial no espaço-tempo. E o que vão ser as minhas flutuações, agora eu vou estudar, vou perturbar o meu sistema em torno dessa configuração de campo não trivial. E é aí que o meu sistema vai oscilar com oscilações estáveis. Então, essa configuração não trivial é o que caracteriza na quebra, no mecanismo de Higgs, a quebra espontânea da simetria. Nós temos algum campo escalar que se estabiliza numa região não trivial, e é exatamente como aquele exemplo do oscilador que eu coloquei em umas aulas para vocês. Aquele oscilador quântico que eu não posso quantizar simplesmente a coordenada espacial dele. Eu tenho que ver onde é que é o mínimo de energia dele e simplesmente vou quantizar as flutuações em torno da configuração de equilíbrio. É aquele problema do oscilador harmônico com uma força, um potencial linear externo, tipo um oscilador harmônico carregado no campo elétrico externo. Desloca o mínimo, né, da energia, ou seja, a situação de equilíbrio não é a situação, vamos dizer, com a mola distendida, é a situação com a mola
Relaxar é como, ou seja, igual ao oscilador do campo gravitacional. Então, a configuração de equilíbrio tem a configuração com a mola distendida. O meu sistema vai oscilar aqui, né? E não em torno da configuração da mola relaxada. Ele vai oscilar. Então, eu tenho que procurar a configuração de equilíbrio. Nesse caso aqui, a configuração de equilíbrio do meu sistema é essa, ela é não trivial. Então, se esse campo está acoplado com outros campos ou com ele mesmo, o que vai acontecer agora? Vai acontecer que esse campo que eu vou ter que olhar, o que vai ser o campo físico da teoria, vai ser aquele campo que vai oscilar em torno dessa configuração. Deixa eu apagar isso aqui então, onde eu posso apagar? Já posso apagar aqui? Só para a gente continuar a discussão um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Então, a nossa situação aqui, bom, vou pegar esse lagrangiano que está aqui. Então, o meu campo φ, né, eu tenho que pensar, nesse caso, em que esse campo que está no lagrangiano é o campo total. Mas o que eu estou observando é que ele tem uma configuração de mínima energia que não é trivial. Então, eu posso pensar assim, meu campo φ completo é a configuração de mínima energia mais... Vou chamar aqui uma perturbação que eu vou chamar de Q. Então, essa aqui é a constante, esse valor aqui, e aqui é que vai estar o quanto o meu campo desvia da configuração de mínima energia. Ou seja, isso aqui é que vão ser as flutuações, as pequenas oscilações. É como se eu tivesse um problema de mecânica, né, em que eu vá querer estudar as pequenas oscilações de um sistema, né? O problema de Small Vibrations, né? Capítulo 8 do Goldstein. Você vai estudar as pequenas vibrações do teu sistema em torno de uma posição de equilíbrio estável do teu sistema. Então, esse campo agora aqui, esse que é o verdadeiro campo. Se eu for quantizar essa teoria futuramente, eu vou ter que quantizar essas flutuações em torno da configuração de mínima energia. Claro, meu campo é isso tudo, mas aquilo que vai medir as flutuações, que depende do TX, essa parte do campo é uma parte constante. Então, o que eu vou estar estudando no meu campo, a parte que depende do TX, as configurações não triviais vão ser essas. Então, se eu vou agora no Lagrangiano e reponho essa situação, essa parametrização, esse termo aqui e esse termo aqui automaticamente aniquila-se e fica. Se fizer é constante. Então, eu vou ter 1 sobre 2C2, que ponto ao quadrado, menos 1 meio do gradiente de que eu estou falando o seguinte, dentro da discussão da energia, eu já estou no fundo preparando vocês aí para a questão da quebra espontânea da simetria. Isso que nós estamos fazendo aí é, na verdade, o caminho do teorema de Goldstein, da quebra espontânea da simetria. Vai ficar claro já já. Mas a discussão a gente já pode fazer na discussão da energia do sistema. Beleza, então o primeiro tempo está aqui. Então a energia cinética desse campo se deve totalmente a essas vibrações. Por quê? Porque esse campo, essa configuração que fizer é a configuração estável. Meu sistema, então, estabiliza a configuração de mínima energia é essa, e ele vai apresentar flutuações em torno dessa configuração. Beleza. Agora, esse termo aqui, eu vou poder, vamos levar isso aqui ao quadrado, vai produzir um termo, vai produzir o termo menos o meio, vamos botar aqui menos o meio, de M2, C2, Q2, está lá. Depois ele vai produzir um termo que é constante, que é φ0, né, quando substituir isso aqui ao quadrado, vai produzir um termo que é φ0 ao quadrado, vezes esse coeficiente, que vai dar um termo constante no Lagrangiano. Uma constante no Lagrangiano, nós sabemos que no fundo é uma mudança não tem nenhum sentido, né? Uma constante no Lagrangiano simplesmente é uma mudança de origem. Quando eu jogo uma constante no Lagrangiano, as equações de campo nem sabem sobre isso. Porque a equação de campo é ddt de dLdq ponto menos dLdq. Uma constante no Lagrangiano, as equações de Euler-Lagrange não vêm. Então não tem importância nenhuma. Quando sobrou constante, joga fora. Tá? Porque estou mudando a origem, mas assim, eu vou olhar as equações de campo. Qualquer derivada em relação a essa... Não tem derivada em relação a essa coisa. Então, esse termo é zero para efeito de equação de campo. Então, o termo que é constante eu estou jogando fora. Vai sobrar um termo linear, que é um termo cruzado. Vai produzir 2φ0 que vezes isso aqui. Vai ficar menos M2C2 menos M2C2 φ0 que.
Então, esse termo aqui tem o campo que sobrou, quer dizer, aquele campo que é realmente a parte genuína que está dentro do φ. Né? Beleza. Agora vamos pegar o termo de 4. Menos 1/4 de lambda. Vamos botar lá. Então, primeiro termo. Vamos levar isso aqui à quarta potência. Tá lá. Depois eu vou ter um termo que vai ser 4 vezes esse cara, a terceira potência, vezes φ0. Então vamos ter menos 4, né? Então eu vou ter esse cara, a terceira potência. Então vamos produzir um termo que é 4 vezes, então, menos 1/4 vai cancelar, vai produzir menos lambda, φ0, que a terceira potência. Um campo elevado a uma potência 3 do Lagrangiano é uma interação. Então aqui, isso aqui é uma interação, isso aqui é outra interação. Vamos em frente agora, termo quadrático. O termo quadrático é, esse é o quadrado, esse é o quadrado. Ganha coeficiente 6. Então, 6 sobre menos 1/4, menos 3 meios. Então, menos 3 meios, de φ0 ao quadrado, que ao quadrado. Pois não? Porque Por que é um termo de interação? Eu acho que você chegou um pouquinho atrasado, mas eu te explicar, estava até ainda aqui. Quando você introduz um termo que é a potência maior do que 2 no campo, quando você pega o Lagrangiano, você tem um termo que depende de 3 campos no mesmo termo, ou uma potência cúbica do campo, nas equações de campo, você vai trazer algo que é quadrático dos campos. Então, ao você fatorar as equações de Euler-Lagrange, que coitado aí, está me seguindo. Me carregaram isso aqui, não, imagina. Tem o rodízio, gente, tem filme? Também. Então, Fellini, Eu tô perdido ainda. Vamos ver, Pasolini, quem quer ser Pasolini? Ninguém, né? Então, olha aí, quando a gente estiver colocando aqui o φ, vai aparecer um campo aqui dentro, porque essa relação vai ser quadrática. Então, esse campo que está aqui vai alterar a relação entre a energia e o momento da partícula livre. Então, sempre que você tiver uma densidade lagrangiana, qualquer termo que tenha potência, tenha no mínimo 3 campos, daí para frente já é interação. Então, aqui eu tenho 4 campos no mesmo ponto, 3 campos no mesmo ponto, 2 campos não, quando a gente tem 2 campos no mesmo ponto, na equação de campo eu ganho uma equação de campo típica livre. Tá certo? Depois eu tenho o termo linear. Aí o termo linear volta a ter coeficiente 4, da expansão binomial. Então nós vamos ter o 4, o menos o 4 vai cancelar, então vai ficar menos lambda, ou φ0 a terceira, que. E depois nós vamos ter o termo de φ0 a quarta, mas φ0 a quarta é um termo totalmente constante. Então esse termo aqui vai ser φ0 a quarta vezes lambda. Outra vez, apareceu uma constante no Lagrangiano, esquece, porque ela não dá nada para a equação de lambda. Então, o Lagrangiano ficou assim. Agora, só uma observação. Vamos pegar o termo linear. Esse termo aqui é linear em φ. E esse termo aqui é linear em φ. Olha só, o coeficiente de φ. Agora eu posso apagar esse ladinho aqui. Vou deixar isso aqui só. Depois do intervalo, a gente vai para o caso eletromagnético. Que aí tem mais surpresas que vão vir aí. Então, quando a gente olhar o coeficiente de φ, se vocês olharem o coeficiente de φ, ó, é menos M2, C2, φ0. Posso botar até um menos em evidência? Menos M2, C2, φ0, mais lambda, φ0 a terceira, vezes φ. Esse é o coeficiente de φ. Certo? Essa equação aqui é justamente a equação, isso aqui é identicamente zero. Por quê? Porque isso aqui é a equação que tem o mínimo do potencial. Quando eu derivei o meu potencial para achar o mínimo, ficou M2, C2, φ, mais lambda φ3. Aí eu igualei isso aqui a zero para dizer quem é a configuração de mínima energia. Quando a derivada é zero, né, eu tirava o φ0, ficava isso aqui. Ó. O φ0 satisfazia essa equação. Essa é a equação que satisfaz o φ0. O que eu tenho aqui, se eu boto o φ0 em evidência, é isso aqui, ó.
MC2, mais lambda φ0 ao quadrado igual a zero. Pela própria definição do φ0, essa combinação que aparece em frente ao Q é exatamente a configuração que minimiza a energia do sistema. Então esse termo desaparece por si só. Aí eu não estou forçando nada, não estou jogando ninguém fora. É só se eu vou uma solução mais lusitana, substitui o φ0 pelo valor dele aqui e substitui o φ0 pelo valor dele aqui, vai somar esses dois termos, aquele valor ali vai dar zero. Mas, no fundo, antes de fazer o cálculo, é só ver que o coeficiente do Q é a condição de mínimo. Então, isso aqui é zero, junto com isso. Então, nós ganhamos esse sistema aqui, ó, o campo oscilando aqui. Agora, aparece um termo aqui, ó, menos 1/2, o coeficiente de Q2 ainda pode, então deixa eu apagar isso aqui ainda. Vamos trazer o sistema para cá, para ficar mais limpinho. Então o sistema ficou assim, 1 sobre 2C2. O que vocês estão observando que eu quero que fique dessa discussão, pessoal, é o seguinte: no outro curso, quem está fazendo os dois cursos está vendo a ligação. O que eu estou querendo dizer é que numa teoria de campo, numa mecânica, numa teoria de campo clássica, não tem nada de quântico aqui, numa teoria de campo clássica, muitas vezes o campo que aparece no lagrangiano não é a melhor variável para descrever o sistema. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. A primeira coisa que a gente tem que olhar, quando a gente pega um lagrangiano de campos clássico, é olhar a configuração que minimiza a energia do sistema. Feito isso, aí a gente vai ver como é que eu vou escrever os campos que são perturbações em torno dessa configuração de mínima energia. Foi o que nós fizemos aqui. Nós descobrimos que na situação em que lambda é positivo e M2 é negativo, existe uma configuração não trivial do meu campo que minimiza o sistema. Porque nesse caso aqui, φ0 é zero. Então, se eu substituir φ0 por zero, eu tenho que φ igual aqui. Então, o lagrangiano para aqui, o lagrangiano para aqui é a mesma coisa. Mas quando φ0 é não trivial, essa perturbação, essa flutuação em torno dessa configuração estável, ela vai me levar a um outro sistema. Ó. Antes não aparecia a terceira. Agora o meu campo, tá? Tem um campo que é terceira. Oi, Léo, tudo bem? Tem um campo que é terceira. Então, nós descobrimos que a melhor maneira de descrever esse sistema, nessa situação em que lambda é positivo e M2 é negativo, é escrever o campo dessa forma. O meu campo que está no lagrangiano é φ0 mais Q. Estou escrevendo então o meu sistema em torno da configuração, vou estudar o meu sistema em torno da configuração de equilíbrio dele. Então essa é a boa coordenada física. Então nós vamos ter aqui menos 1/2 do gradiente de Q ao quadrado. Agora o termo que é quadrático no tempo do campo. Então ele vai ter esse coeficiente aqui, ó, menos 1/2 de M2C2 mais 3 φ0 ao quadrado Q2. Tá? Eu fatorei menos 1/2, eu fiquei M2C2 mais 3 φ0 ao quadrado. Isso é tudo que aparece em termo quadrático aqui. Então, esse termo aqui agora é M2C2 mais 3 φ0 ao quadrado é menos M2C2 sobre lambda. Então, tá, aqui eu esqueci de um lambda, tá? Você me perdoa, aqui tem um lambda. Eu tinha lambda, eu esqueci. 3 meios de lambda φ0 ao quadrado Q2. Então, tem um lambda aqui. Aí esse lambda cancela justamente esse lambda e me dá um termo aqui que é menos 2M2C2. Com aquele menos 1/2. Então vamos até escrever ele dessa forma. Menos 1/2 de Mi2 Q2. Vamos colocar dessa forma. Onde? Essa grandeza Q2, Mi2, definindo esse novo parâmetro Mi2, é menos 2M2, que é positivo agora. Por quê? Porque M2 é negativo. Então, essa grandeza aqui é positiva. Tá certo. Então o lagrangiano está ficando cada vez mais próximo daquele. Então esse termo aqui nós já trabalhamos, e esse termo aqui nós já trabalhamos. Agora eu vou pegar o termo em Q3 menos lambda φ0 Q3 e menos
lambda sobre 4 Q4. Então, para efeitos agora do meu campo aqui, a minha equação de Euler-Lagrange vai ser, quando eu fizer o princípio variacional para aqui, faço o princípio variacional, derivada no tempo, né? Isso aqui é que ponto, fica menos 1 sobre C2, não, fica menos a lambertiana. Tá, vou fazer os dois juntos. Quando eu fizer o princípio variacional aqui e aqui, eu vou fazer a integração por partes aqui, esse termo vai ficar negativo. E vou fazer uma integração por partes aqui, esse termo vai ficar positivo, vai produzir mais laplaciano. Então, por isso que eu estou botando menos aqui. Então, esse termo aqui fiz, esse termo aqui fiz, esse termo aqui vai produzir menos de 2. Aqui. Então, isso aqui é o resultado desses três termos. Agora, esse termo aqui vai produzir menos 3 lambda φ0 Q2. E esse termo aqui vai produzir menos lambda Q3, igual a 0. Então, vamos botar aqui tudo positivo. Tá? Então, isso aqui ficou agora a equação de Euler-Lagrange. Oi? O que é quadrado? O que? Aqui? Aonde? Depois parece. Não, porque olha só. Lembra que eu estou falando de variação? Fica um delta aqui. Estou tirando a equação de campo. Então, fica um delta aqui, um delta aqui, outro delta aqui. Então, fica tudo aqui. Aí aqui fica delta, aqui fica aqui 2, delta aqui, e aqui fica aqui 3, delta aqui. Então, eu estou fazendo o princípio de variação. Estou fazendo isso aqui, ó. DL daqui. Então, eu estou pegando a variação delta L induzida por um delta aqui. Então, eu sei que meu delta L é um blá 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 vezes o delta aqui. Isso aqui são as equações de Euler-Lagrange, né? Que a gente faz. Então fica tudo aqui mesmo, certo? Então, vocês observam agora, né? É que a teoria livre, isso aqui é o campo livre. E isso aqui são as interações, as auto-interações. Certo? Então o campo livre, tá lá, o campo livre está me dizendo agora que existe uma relação entre a relação de dispersão, para o campo livre, né? Eu tenho uma relação de dispersão boa, eu tenho aqui, ó, ômega 2 sobre C2 menos K2 menos Mi2 é igual a 0. Ou seja, eu tenho que ômega 2 sobre C2 é K2 mais Mi2. Então, isso aqui é uma boa relação de dispersão. Se eu tivesse feito essa relação de dispersão para o campo φ livre, teria aparecido aqui mais M2. E M2 é negativo. Então, eu teria que a frequência podia se tornar imaginária. É clara a discussão? Eu não chamei a atenção naquela hora, deveria ter chamado. Se nós tivéssemos trabalhado não com a coordenada aqui, mas com a coordenada φ como estava antes, se vocês observarem, quando eu tinha M2 é negativo, né? Então, eu pegar o campo φ livre, né? Então eu teria D'Alembertiano mais M2 φ igual a 0. Então, isso aqui estaria me dando que ômega 2 sobre C2 é K2 mais M2. Mas esse M2 é negativo. Então, para números de onda muito pequenos, ou seja, comprimentos de onda infinitos, eu teria frequências negativas. É ômega 2 negativo, portanto eu teria frequências puramente imaginárias. Aqui não. Aqui esse cara é positivo, então qualquer que seja o comprimento de onda, não importa se K seja tendendo a 0 ou tendendo a infinito, essa grandeza é positiva. E então essas frequências são sempre reais. E aí eu tenho realmente um sistema oscilatório, tá? Vibrando. Agora, se eu tivesse... Então isso aqui também seria um modo de vocês verem que essa coordenada φ, na situação em que M2 é negativo, φ não é uma boa coordenada para descrever o campo. O que eu quero, a mensagem que eu quero que fique para vocês, quando vocês tiverem uma teoria de campos clássica mesmo, dependendo dos parâmetros do Lagrangiano, que são coisas constantes,
dependendo da situação, do arranjo dos parâmetros no lagrangiano, aquele campo que aparece no lagrangiano, que é a coordenada que está no lagrangiano, pode não ser uma boa coordenada. Por quê? Estaria dizendo o seguinte: se eu pegasse o lagrangiano tal qual eu falei, vamos pegar a situação em que M2 é negativo. Então eu teria 1 sobre 2 C2 φ ponto ao quadrado, menos gradiente de φ ao quadrado, menos 1/2 de M2 C2 φ2, menos lambda sobre 4 φ4. Então, por exemplo, estou trabalhando com esse sistema aqui, para lambda positivo, como tem que ser, e M2 negativo, legítimo. Aí, vou olhar a teoria livre. Quando eu vou olhar a teoria livre, que eu apago a interação, me aparece essa equação. Mas essa equação com M2 negativo está me dizendo, epa, se eu pegar a região de comprimentos de onda muito pequenos, muito grandes, K tendendo a zero, né? Lambda é 2π sobre K. Então, se eu tiver comprimentos de onda tendendo ao infinito, K tende a zero. Então, quando isso aqui tende a zero, isso aqui é negativo. Então, eu teria ômega 2 negativo, eu teria frequências ao quadrado negativo. Então, eu teria frequências puramente imaginárias. Então, o meu sistema não teria E elevado a I ômega t. Se isso aqui é puramente imaginário, ele seria E elevado ao menos ômega tio t, onde esse ômega tio é real. Se ômega fosse uma coisa puramente imaginária dessa forma. Então, o meu sistema não oscila, ele decai. Então, e é justamente o que está acontecendo, que se N2 for negativo, né, nós vimos que o potencial tem essa forma. E o meu campo φ, no fundo, ele é, quando eu digo que na situação em que N2 é negativo, e eu disser que φ, o campo φ é esse aqui, eu estou no fundo fazendo o quê? Eu estou fazendo flutuações em relação ao máximo. E aí, se eu estou fazendo oscilações em relação ao máximo, o meu campo não vai flutuar, ele vai decair, por isso que aparece uma exponencial negativa. Agora, quando eu peguei φ0 igual a φ0 diferente de zero, eu falei, meu campo φ é φ0 mais φ, ou seja, eu estou usando como variável de campo as pequenas flutuações em relação a isso aqui. Eu estou estudando essas flutuações no meu campo. Então, eu estou ganhando uma frequência legítima. Meu sistema realmente está oscilando em torno dessa posição. Então, essa é a discussão que está em jogo. Se o M2 é negativo, significa que a variável φ não é uma boa variável do problema. Eu tenho que pegar o meu campo, tirar parte dele de vácuo, a parte de mínima energia, de fundo, e dizer, essa aqui é que é a minha variável dinâmica. Esse objeto aqui é que é o campo físico. E aí a situação fica bem descrita. O que vocês observam também é que nessa situação, se eu uso essa coordenada, aparece uma interação a mais, que não aparecia antes. Esse termo aqui estava ausente, ó. Na verdade, meu lagrangiano só dependia de φ4, mas quando eu splito meu φ daquela forma, o campo que ele tem uma outra interação, φ3, que não estava presente lá. E aí vocês observam a grande coisa. Esse lagrangiano, em termos de φ, ele é simétrico. Se eu faço φ, que vai em menos φ, ele é invariante. Leva φ em menos φ, faz uma transformação de reflexão em φ. φ de x vai em φ de menos x. Esse lagrangiano vai nele mesmo. Quando agora eu pego essa mesma simetria para aqui, se eu pegar esse lagrangiano aqui e fizer que vai em menos que, esse termo se reproduz, invariante, esse termo fica invariante, esse termo fica invariante, esse termo fica invariante, mas esse muda de sinal. Então, esse lagrangiano não é invariante por que vai em menos que. Então, se eu fizer uma transformação de reflexão nos meus campos, esse lagrangiano fica invariante. Mas esse lagrangiano, que está descrevendo a mesma física, mas em termos dessa variável, não fica invariante. Então, isso é o que se chama quebra espontânea da simetria. É uma simetria que, na verdade, ela vale, mas não para o campo certo da teoria. O campo certo, o campo físico da teoria é ele. E ele não vai ver essa simetria. Então, isso é o que a gente chama. Essa situaçãozinha aqui é chamada quebra espontânea da simetria. E na quebra espontânea da simetria, a gente vê que aparecem novas interações que não estavam presentes na situação original. Fala aí. Mas como é que eu olho um problema que aquela variável não é boa? Não é boa para poder fazer essa mudança. Isso, aqui. vamos ver quais são os conselhos aí de amigo para amiga, né, que eu vou dar. Por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer,
pega as equações de campo clássicas e estuda a situação livre. Como nós fizemos aqui, pega esse Lagrangiano, para N2 negativo, fosse estudar a situação livre, eu ia ver o aparecimento de frequências imaginárias. Não vai ser uma situação estranha. Deve ter alguma coisa que esse sistema... Aí você tem que lembrar um pouquinho da mecânica clássica. Você lembra? Quando um sistema tem amortecimento, significa que eu estou trabalhando em torno do máximo da energia, não em torno do mínimo da energia. Então, esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, tenta ver o mínimo de energia do sistema. Aí, isso a gente vai aprender técnicas, né? Minimizar potencial, isso. Tenta ver, pega a energia. Primeira coisa, tenta tirar a função de energia do sistema, que é o hamiltoniano. No caso, se for aquela variável, você tem um aumento. Isso. Aí você vai ver. Isso. Não, mas aí é isso aí. Se você for com essa variável aqui, você vai ver o seguinte: nessa situação, o mínimo da energia, a função de energia do meu sistema é essa. Mas entender o seguinte: situação de mínima energia, φ constante no tempo, φ constante no espaço. Então, quem garante o mínimo de energia era aquela função V de φ, que tem essa forma, nesse caso, do lambda ser positivo e o M2 ser negativo. Aí você vai olhar o seguinte: bom, o meu mínimo do potencial é esse, o meu mínimo é esse. Então, o meu campo φ, ele tem uma configuração não trivial de mínima energia. Então, a minha variável de campo, aquilo que deve ser a flutuação do meu sistema, o meu sistema vai oscilar. Isso aqui é a variável φ, ó. Então, essa variável φ, no fundo, ela é uma variável definida a partir dessa origem. Mas essa origem é o máximo do potencial. Eu deveria definir a minha variável φ não em relação à origem, que é o máximo, mas em relação ao mínimo. Então, quando eu faço essa partição aqui, eu digo φ é um φ0 mais Qi igual a zero significa que eu estou aqui. Qi diferente de zero significa que eu estou por aqui. Então, eu estou oscilando em torno do mínimo. Eu pesquei a situação física certa. Eu estou pegando a variável que está oscilando em torno do equilíbrio estável, não em torno do equilíbrio instável. Porque quando você vai para um mínimo de energia, qual é a ideia do teu sistema? Mas está no máximo de energia. Aí você dá um empurrãozinho sacana no teu sistema. O que o teu sistema faz? Ele está no máximo de energia, ele despenca. Agora, se você está no mínimo de energia, você dá um empurrãozinho, o cara só faz isso. Aí você dá outro empurrãozinho, o cara fala, sopra mais, estou firme, cara. Estou só no creu. Estou só fazendo isso. Então eu estou vibrando. Agora, não sabe o que é creu, não, né? Os bolivianos não sabem o que é creu, né? Uma coisa muito vulgar. No Brasil, depois vocês vão ver na televisão, vocês vão ver. É música, é rap, né? Funk. Vocês lá na Bolívia não tem baile funk, não. Não tem não. É coisa bem do Rio de Janeiro mesmo. Então, você vai, ó. Estou sendo funk. Funk andino, hein? Bonito, cara. Aquelas flautas, né? Então, olha só. Tu pega o sistema. Então, o teu sistema está numa configuração de máxima energia. Você empurra ele, ele despenca. Ele o quê? Ele decai. Então, ele decai. Está aqui a função de decaimento. Ó. Depois de um tempo razoavelmente maior do que 1 sobre o negativo, o sistema zerou. Agora, se você pega em torno da configuração de equilíbrio e você perturba, vai acontecer aquilo ali. Então, o sistema está vibrando. Então, o critério que vocês têm que ter, acabou, né? Eu estou acabando também. Em cima da hora, 3 minutos, né? Isso. Esse relógio, ele é torto mesmo, né? Ele é torto na cena, né? Olha, eu não consigo colocar o 12 numa posição assim legal. Olha só, agora que eu estou indo para você, fico toda hora bem perdido para a hora aí. Quebrou a simetria, isso aqui é ótimo. Simetria lá. Quebradinha a simetria. Deus estava na cara da gente, não vai fazer nada disso, né? Então, tá claro, Grace, para você, o que significa? Você olha, isso também o tempo vai te dizendo, você vai fazer exemplo, mas a ideia é sempre a seguinte: pega o Lagrangiano, como você